Nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre idolatria política, porque o problema do brasileiro, o mal do brasileiro é idolatrar político. Tivemos agora, nessa última eleição, um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E assim, o Lula, que foi um péssimo presidente da República, conseguiu voltar ao poder porque o Bolsonaro foi péssimo também. E aí o brasileiro ficou indeciso entre duas opções ali que, na minha opinião, são ridículas. Basicamente, vocês vejam que nessas eleições tivemos uma parcela da população votando no Lula, uma parcela votando no Bolsonaro e uma grande parcela de abstenções, de pessoas que não foram votar ou votaram nulo, e eu me enquadro nessas pessoas que se absteram. Eu votei nulo e eu me orgulho de votar nulo, e eu vou explicar para vocês o porquê que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa e eles aprendem um com o outro. É como se fosse uma cobra que vai crescendo cada vez mais, sabe? Aquela cobrinha que vai engolindo, aquele joguinho de cobrinha que vai engolindo comida e vai crescendo, vai crescendo. Lula e Bolsonaro são as mesmas coisas. Eles aprendem um com o outro e se tornam cada vez mais prejudiciais ao Brasil. Quando Bolsonaro assumiu a presidência da República, ele se elegeu com um discurso antipetista. Ele se elegeu prestando continência ao Sérgio Moro. Ele se elegeu elogiando a Lava Jato. Ele se elegeu criticando a forma como o Bolsa Família era realizado, porque o Bolsa Família, um projeto social, é muito importante para a população, mas da forma que era feito o Bolsa Família não era correto, né? Era basicamente uma compra de votos ali vedada. E na época em que o Bolsonaro se elegeu lá, em 2018, eu concordei com ele, velho. Falei, não, esse cara tá com o discurso correto. Mas quando entrou na presidência da República, ele se mostrou completamente o contrário. E ele mostrou que aprendeu junto com o Lula todas as merdas que ele fez. Vamos lá, o Bolsonaro se elegeu com um discurso anticorrupção, apoiador da Lava Jato, mas quando chegou no governo, ele colocou Augusto Aras na PGR. Ele fez algo, inclusive, que foi surpreendente. Ele escolheu um PGR, um Procurador-Geral da República, fora da lista tríplice eleita pelo Ministério Público. E o PGR é muito importante, né? Porque o PGR é aquele cara que muitas vezes vai determinar investigações contra o próprio presidente da República. E aí, o Bolsonaro colocando o Augusto Aras lá, parece que ele queria se proteger de alguma forma. Tanto é que parte do Ministério Público já declarou que o Augusto Aras já atrapalhou diversas vezes o combate à corrupção, dizendo que eram abusos do judiciário. E o Augusto Aras, por incrível que pareça, é um crítico da Lava Jato. Ele não gosta da operação. E aí, como que o Bolsonaro, que se elegeu falando bem da Lava Jato, agora coloca um crítico da Lava Jato na PGR? Isso nos dá a entender que ele só apoiou a Lava Jato para se eleger, porque ele, igual ao Lula, é um crítico da Lava Jato. E vejam só como o Lula aprendeu com o Bolsonaro nesse sentido. Já tem aqui uma grande especulação que aliados afirmaram que o Lula vai manter o Augusto Aras na PGR. O mesmo PGR do Bolsonaro será o PGR do Lula. O Lula foi preso merecidamente por corrupção. Mas o que acontece? O Bolsonaro não concorda com a prisão do Lula. O Bolsonaro já deixou claro isso, mas os apoiadores dele tapam os olhos para isso. Isso porque o Bolsonaro, vamos lá, indiretamente soltou o Lula. Ele indicou Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. A votação ali para livrar o Lula das acusações acabou ficando na mão do Cássio Nunes. E ele decidiu ali que o Lula fosse ali liberado para disputar as eleições, né? O Lula foi solto a partir dessa decisão. O Bolsonaro, em vez de criticar o Cássio Nunes na época, dizer, opa, esse cara fez algo que eu não concordo aqui, ele foi lá e fez esse vídeo. Confiram aí que vídeo absurdo, não tá retirado de contexto. É um vídeo que eu vou deixar com todo o contexto aí pra vocês. Não sou aqui para advogar pelo caso. Aí veio, ele votou para absolver o Lula. O que foi votado foi embargo de declaração. Não tem nada a ver com mérito, nada. Onde você vê ali questão de obscuridade, contradições, e ele viu lá que não tinha nenhuma contradição. É muito pelo contrário. Mas o pessoal vai, ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada, é para ser verdadeira. A questão de delação premiada. Quem está aqui no poder, que a gente começa a ver as coisas melhor, né? Ó, tem cara que delata de acordo com orientação.
delata o João. O João não tem nada a ver com isso, ele delata para criar um clima. Depois não comprova-se nada. E, em parte dos internautas, né, foi delatado, tem que ser punido. Até acontecer com um dia contigo, algo parecido. Quem nunca sofreu uma acusação injusta? Isso foi durante uma live, velho. O Bolsonaro defendendo o Lula. O Bolsonaro basicamente defendeu a soltura do Lula. Você que tá brigando por Lula e Bolsonaro aí, entenda, os dois são iguais. Lá em 2005 ocorreu um mensalão, onde basicamente, assim, era algo bem explícito do governo dando dinheiro para parlamentares, comprando votos de parlamentares, para os parlamentares votarem junto com o governo. Foi algo bem explícito na época. E o Lula, que era presidente da República, só se pronunciou dizendo: opa, isso daí foi coisa do partido, eu não tenho nada a ver. Ele se pronunciou contra o partido, mas como assim o presidente não sabia muito bem do que estava acontecendo, né? O Lula naquela época deveria ter sofrido impeachment, o mensalão foi algo muito grave, mas o Bolsonaro aprendeu com o Lula. Ele fez algo dentro das 4 linhas da Constituição. Ele ali, né, com o orçamento secreto, caso você não saiba o que é, são emendas do orçamento público, ou seja, dinheiro público, o seu dinheiro, destinados a parlamentares, para os parlamentares fazerem ali seus projetos, né? E esse orçamento secreto foi fundamental para a governabilidade do Bolsonaro. Ou seja, deu dinheiro ali para os parlamentares fazerem os seus projetos ali, né? Em suas respectivas cidades. Projetos esses que muitas vezes são superfaturados e vocês sabem muito bem. Ou seja, esse dinheiro do orçamento público acaba, no final das contas, indo para alguma parte ali do bolso dos deputados. É algo muito parecido com o mensalão, mas algo legal, sabe? E vocês entendam que o Lula vai continuar com o orçamento secreto. A única diferença é que a imprensa trata diferente o Lula de como trata o Bolsonaro. No caso, na época do Bolsonaro, era chamado de orçamento secreto. Agora a Folha de São Paulo já mudou os títulos aí para emenda de relator, mas é a mesma coisa. E então o Bolsonaro aprendeu com o Lula como que coordena ali o Congresso, né? Precisa de dinheiro, precisa dar dinheiro na mão dos outros, dos parlamentares. E agora o Lula aprendeu com o Bolsonaro que tem uma forma muito mais inteligente de fazer isso, algo dentro das 4 linhas da Constituição. Vocês sabem que o PT sempre se utilizou do Bolsa Família para comprar votos deliberadamente, e o Bolsonaro gostou dessa ideia e aprendeu com o Lula nesse sentido, porque começou ali o auxílio emergencial, que nem foi uma criação dele, mas ele se apropriou mudando o nome para Auxílio Brasil e juntando o Bolsa Família, e disse que era um projeto dele, e aí simplesmente ele utilizou isso deliberadamente, assim como o PT, para comprar votos da população. E como que faz isso? Causando um rombo enorme, dando um valor que o Brasil não pode pagar, e o PT já deixou bem claro, o Lula já deixou bem claro que quando voltar ao poder, não está preocupado com estabilidade fiscal, ele está preocupado em dar mais dinheiro para a população, e ele vai aumentar esse Auxílio Brasil, que agora vai voltar a se chamar Bolsa Família. Ele viu que com o Bolsonaro deu certo, que o Bolsonaro quase ganhou a eleição por causa do Auxílio Brasil, e então agora ele vai reforçar mais ainda o Bolsa Família, e eles ficam assim, dando dinheiro para a população, enquanto as coisas só sobem no mercado e a população não percebe que na verdade aquele dinheiro que está recebendo não está valendo de nada, porque no mercado as coisas cada vez mais estão ficando caras, e aí o que acontece? O rombo econômico é cada vez maior, Lula e Bolsonaro só se importam consigo mesmos e jogam a culpa do que acontece nos outros. Portanto, agora que você viu que Lula e Bolsonaro são iguais, parem de idolatrar político e procurem uma nova liderança para esse ano de 2026. Vamos focar agora na próxima eleição com alguém diferente mesmo, de fato, né? Até mesmo, imagina você que brigava lá em 2005, você que é um pouco mais velho, votou em 2005, 2006 lá, Geraldo Alckmin e Lula disputando a presidência da República. Hoje, o Alckmin é vice do Lula, e como o Bolsonaro e Lula são muito parecidos, eu não duvido nada que em uma próxima eleição eles se juntem, né? Lula presidente, Bolsonaro vice, contra um mal maior. Então é isso, pessoal. Continue acompanhando aqui minhas opiniões políticas, espero que vocês tenham gostado. E eu sei que vai ter muito idólatra de político aqui vindo me xingar, vindo falar isso, aquilo, mas fato é que eu apresentei argumentos aqui, não tem como você rebatê-los. E você pode criticar Lula e deve criticar o Lula, mas você também tem que olhar que o Bolsonaro é igualzinho. E você pode criticar o Bolsonaro e deve criticá-lo, mas você tem que olhar que o Lula é igualzinho. E então você não pode ter político de estimação, velho. É isso que tá acabando com o nosso Brasil, isso que tá acabando com nossa sociedade. Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado, até a próxima e tchau.